E aí, meus amigos patriotas, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi uma grande honra e um grande privilégio ter presenciado esse dia que certamente vai entrar pra história do nosso país. O dia 7 de setembro de 2021 vai ficar marcado na história como o dia que o povo foi às ruas dizer não ao autoritarismo, não ao comunismo, não ao cerceamento de liberdades. Foram sem dúvidas as maiores manifestações da história do Brasil e talvez até uma das maiores do mundo. O povo foi às ruas gritar por independência e por liberdade. E sem dúvida nenhuma o recado foi dado, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, de que nós não aceitaremos mais todo esse autoritarismo que assola a nossa nação. E o próprio presidente já disse que o recado foi dado o ultimato. De agora em diante, ele vai agir dentro da Constituição, dentro das 4 linhas da Constituição, para a garantia da lei e da ordem, para devolver os direitos que estão sendo retirados das pessoas. E eu vou fazer um vídeo falando de todas as manifestações que nós tivemos aí pelo Brasil afora. As maiores foram, obviamente, em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e em São Paulo, na Paulista. Mas não foram as únicas. Nós tivemos aí manifestações por todo o Brasil, principalmente nas capitais e em outras cidades também, e eu quero fazer um vídeo mostrando todas elas, Então, talvez hoje ainda, amanhã de manhã, eu devo postar esse vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre o Conselho da República, que será convocado amanhã pelo presidente Jair Bolsonaro, tá? E bom, só resumindo aqui, pessoal, o Conselho da República, ele é convocado pelo presidente em situações aí de crise, de grave crise institucional, de questões aí muito importantes que a gente vai ver aqui. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, tá? Então vamos lá. O Conselho da República, ele é composto por 14 membros, Ele é dirigido pelo presidente da República e ele é composto por 14 outros membros. São esses membros o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara, o líder da maioria no Senado, o líder da minoria na Câmara e o líder da minoria no Senado. Também compõem o ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, 2 deles nomeados aí pelo presidente da República, 2 nomeados pelo Senado Federal, eleitos pelo Senado Federal, e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, tá? Esse conselho, como eu falei, ele é para momentos de crise, de grave crise institucional. E é ou não é o que a gente vem vivendo atualmente, Uma grave crise institucional. Não provocada, claro, pelo Executivo Federal. A gente sabe quem é que provocou essa crise institucional, E compete ao Conselho da República se pronunciar sobre algumas questões. São elas intervenção federal, tá? E para quem não sabe, pessoal, eu vi muitas plaquinhas nas manifestações aí pelo Brasil todo pedindo intervenção federal. Infelizmente passou vergonha, pessoal? Intervenção federal, e eu já falei disso em outros vídeos, para quem acompanha aqui no canal sabe, é quando a União intercede no Estado. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos uma intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, quando acho que o presidente, era o Temer, lógico, Ele estava tendo uma grave crise lá e tal, e quem não se lembra dos blindados subindo lá o morro no Rio de Janeiro, Várias tropas aí do Exército. Então, aquilo foi uma intervenção federal, do governo federal, no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então isso é intervenção federal, não tem nada a ver com o governo federal indo lá e tomando a frente do judiciário ou da Câmara, não tem nada a ver, tá bom? Vale ressaltar que ela ocorreu apenas uma única vez, desde 88, quando foi promulgada a nossa Constituição, tá? Em 2018. Teve outras vezes aí que ela quase aconteceu, quase ocorreu aí uma intervenção federal, mas foi a única vez, tá? É também competência deliberar sobre estado de defesa, algo que eu venho falando muito aqui, o que é provável que o presidente Bolsonaro decrete, ok? Estado de sítio, questões relevantes para a estabilidade das instituições e tudo mais. Essas são as principais atribuições aí do Conselho da República. E bom, só para deixar claro aqui, vai ser feita aí essa reunião, vai ser reunido esse conselho, e ele não tem o poder, o conselho não tem o poder de decidir o que será feito. Tá? Só para deixar isso muito bem claro. A decisão, ela compete ao presidente da República. Isso é conferido aí pela nossa própria Constituição. Então, independente do que o Conselho decida,
A decisão final vai ser do presidente Bolsonaro. Por isso que se chama conselho, né? É apenas consultivo. Então, o presidente ele não tem obrigação, mas ele convocou ali para saber o que os representantes das diversas esferas de poder aí, sociedade civil, acham do que deve ser feito, né, frente a essa grave crise que nós estamos vivendo, mas a decisão será dele, né? A decisão final será dele. Agora percebam o seguinte, né? Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas vocês viram que nessa lista dos 14 membros não tem nenhuma figura do judiciário? Pois é, o único presidente de poder que não estará presente nesse conselho é o presidente do judiciário, que no caso é o presidente do STF, né? O chefe do judiciário, melhor dizendo, que é o presidente do STF. E por quê? Porque o judiciário não recebe voto, não representa diretamente a população, né? Então, não cabe aí ao judiciário se meter em questões políticas. Infelizmente, não é a realidade que a gente vem acompanhando, né? E como eu falei, pessoal, o Conselho da República ele só é convocado em graves situações, aí, em graves crises institucionais ou situações muito importantes. Por isso que só ocorreu uma vez na história do Brasil, desde a promulgação da Constituição Federal de 88. Agora, como eu falei anteriormente aqui, já ressaltei outras vezes em outros vídeos, falei até no vídeo que eu fiz domingo, se eu não me engano, sobre o artigo 142, sobre as possíveis causas do acionamento do artigo 142. Né? Se você não viu, eu recomendo que você veja, o vídeo está muito esclarecedor, tá? Agora, o que eu acho que o presidente Bolsonaro vai fazer é realmente decretar o estado de defesa e acionar o artigo 142 para a garantia do cumprimento de estado de defesa, tá? E aí é a minha opinião. Se você quiser saber as causas da decretação de um eventual artigo 142, veja o vídeo que eu postei no domingo, tá bom? Realmente está muito esclarecedor. Então é isso, pessoal. Amanhã eu devo postar o vídeo sobre as manifestações que nós tivemos aí no Brasil todo. Realmente foi algo sem precedentes, algo bonito de ver. Então se inscreva no canal, deixe seu joinha aí também. Fiquem com Deus e até a próxima.